Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não vou aparecer pessoalmente, eu vou fazer uma análise sobre o quarto trimestre, uma análise dos resultados do quarto trimestre da empresa VEG, com o código de negociação na bolsa VEG3. Antes da gente ir para o vídeo, propriamente para os comentários, recadinho de sempre que eu tenho para vocês aí, né? Se esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para mais alguém, lembre-se de compartilhar esse conteúdo com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos presentes no YouTube, no Instagram e nas plataformas de podcast. E para você nos encontrar, investir do bem, ou você pode utilizar a nossa hashtag IBSA3, ok? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Já peço desculpas antecipado aí pra gente, por eu não colocar o vídeo, mas tem algumas questões aqui que me impedem de colocar o vídeo nesse momento para vocês. Então, de antemão, já peço desculpas para vocês. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre o resultado de VEG no quarto trimestre, né? A VEG é uma empresa que traz felicidade para a gente em qualquer cenário, né? Uma empresa que performou muito bem durante o ano de 2020 e vamos dar uma olhada no resultado do quarto trimestre. Eu estou gravando exatamente no dia em que a VEG lançou seus resultados do quarto trimestre. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda, você tem que formar o seu pensamento e o seu racional a respeito das empresas que você quer investir. Então vamos lá, né? Os desempenhos aqui, a gente tem um comentário da administração, né, da empresa. Então vamos lá, lembrando novamente, né, que eu estou comentando sobre o dia do lançamento. Então é 24 de fevereiro de 2021, então é bom lembrar disso. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas é importante lembrar você. Então o release de resultados, né, o release de resultados do quarto trimestre da VEG, ok? Favor não confundir aí. Então os destaques: receita operacional líquida, né, que vem com essa sigla aqui, ROL, de 4 bilhões e 889 milhões no quarto trimestre de 2020. E esse resultado foi 29% superior na relação contra o quarto trimestre de 2019 e, da mesma forma, 1,8% superior ao terceiro TRI de 2020. Então, duas coisas bastante importantes, né? A VEG conseguiu ter uma receita operacional líquida de 4,8 bi, e isso é 29% superior ao quarto TRI de 2019 e 1,8% superior ao terceiro TRI, né? Terceiro TRI de 2020. Isso é muito bom. Lembrando que receita operacional líquida, né, de onde ela sai? Nós temos receita bruta, temos ali abatimento dos impostos que incidem sobre os produtos, e aí a gente chega na receita líquida da empresa, né, que é o ROL aqui. Ok, o EBITDA da empresa atingiu 981 milhões, 47% superior ao quarto TRI de 2019 e 4,9% superior ao terceiro TRI de 2020. Enquanto a margem EBITDA foi de 20%, e esse 20% ele foi 2,5 pontos percentuais maior do que o quarto TRI de 2019 e 0,6 pontos percentuais, né, ponto percentual maior do que o trimestre anterior. Maravilhoso também, né, o EBITDA, para quem não está lembrado, é a sigla para Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, né? É o que aqui a gente usa no Brasil chamado de LAGIDA, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. É o lucro operacional da empresa, né? Ela tem a sua receita bruta, chega na receita líquida, tem todos os seus custos com pessoal, com matéria-prima, com custos fixos, e aí a gente chega, né, depois de pagar tudo isso, a gente chega no lucro antes dos impostos. Então esse é o lucro do chão de fábrica da VEG. 47% superior em relação ao quarto TRI de 2019 e 4,9% superior ao terceiro TRI de 2020. E a margem EBITDA é quando nós pegamos o EBITDA e nós dividimos pela receita líquida. Nós queremos entender em percentual quanto sobrou de lucro operacional para a empresa. E aí a gente tem, né, 20% de margem EBITDA, o que é uma margem maravilhosa, e essa margem EBITDA ela foi 2,5 pontos percentuais maior do que o quarto TRI de 2019 e ainda conseguiu ser maior no no terceiro TRI de 2020, né? Então isso é maravilhoso para nós investidores.
O retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, né? Aqui a gente está mensurando quanto a empresa consegue retornar para a gente utilizando o capital dos sócios, né? E utilizando o capital de terceiros, né? Que ela capta através de financiamento de dívidas. Então o ROIC da empresa foi 25,5% no quarto TRI de 2020, um crescimento de 5,3 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 2019 e 2,2 pontos percentuais em relação ao terceiro TRI de 2020. Né? Então aqui nós temos novamente, né, bons resultados. Né? Quanto maior o ROIC, quanto maior o ROIC e a margem EBITDA, melhor para a gente. Né? A empresa mostra eficiência, no caso do EBITDA, em gerar receitas, e no final ela consegue transformar as receitas que ela recebe em lucro. É claro que a margem EBITDA leva em conta, ela tira os impostos e a depreciação e a amortização. E o ROIC mostra para a gente o quão eficiente a empresa consegue ser utilizando capital de terceiro e capital próprio. Um pouquinho aqui da mensagem da administração, que aqui ele vai comentar brevemente. Deixa eu ver se... acho que nós podemos entrar aqui, né? Observamos neste trimestre continuidade na melhora da atividade econômica, em especial no Brasil, onde a retomada observada no terceiro TRI de 2020 manteve elevada demanda por nossos produtos e soluções. Esta recuperação, aliada aos nossos esforços para controles de custo e eficiência operacional, foram fatores determinantes para o bom resultado apresentados neste trimestre. Então, duas coisas aqui para a gente se lembrar, né? Controle de custos e eficiência operacional. Controle de custos, procurar diminuir os custos que a empresa tem, né? E eficiência operacional é a eficiência da operação como um todo. O desempenho no mercado interno, aqui falando do mercado interno no Brasil, foi positivo, reforçando a melhora observada em áreas de negócios importantes, como motores comerciais e appliances e tintas e vernizes. Né? Então, basicamente, a VEG, o que nós temos motores comerciais, são esses motores enormes, que a empresa vende diretamente para outras empresas, appliances, tintas e vernizes. Né? E também ela tem uma parte de produção de equipamentos para energia no setor energia, que nós temos aí, essa nova energia limpa e renovável, né, que nós temos aí. Áreas essas com predominância de equipamentos de ciclo curto, né. Ok, então nós temos aqui, né, um desempenho bom no mercado interno, que a gente já vai ver na sequência. As áreas de equipamentos eletroeletrônicos industriais e geração, transmissão e distribuição de energia também apresentaram boa evolução em relação ao trimestre passado, né? Ou seja, terceiro TRI de 2020, com destaque para os negócios de ciclo longo aliados a segmentos importantes como papel e celulose, mineração, óleo e gás, geração e transmissão de energia. Isso é muito bom também, né? Então, cenário interno e cenário externo, a empresa se destacou muito bem. Agora, falando especificamente sobre o mercado externo, né? Continuamos a observar uma recuperação gradual nos negócios de ciclo curto, que apesar de mais lenta, se mantém constante desde o final do segundo trimestre de 2020, piores meses do impacto da pandemia em nossos negócios. Já a atividade relativa aos projetos de ciclo longo, principalmente na área de equipamentos eletroeletrônico industriais, apresentou sinais de volatilidade conforme já antecipado, reduzindo o ritmo de crescimento, resultando na queda da receita consolidada em moedas locais no mercado externo, né? Então aqui a gente tem, é bom lembrar que a empresa ela tem o mercado interno e ela tem também o mercado externo, né? A VEG ela vende tanto no Brasil quanto lá fora, e é bom lembrar que o câmbio se reflete na produção da empresa, né? É importante mencionar que, apesar da dinâmica de negócio positiva neste trimestre, não consideramos que a crise causada pela pandemia, né, da Covid-19 foi superada. Molhando o bico aqui rapidinho, vamos ver, está tudo certo aqui. Incertezas com relação à recuperação econômica mundial existem e os impactos futuros em diversos segmentos da indústria podem refletir em nossos negócios, seja na demanda pelos equipamentos de ciclo curto ou nos projetos relacionados aos equipamentos de ciclo longo. É bom lembrar que a VEG, majoritariamente ela é uma empresa de motores, então ela produz motores para diversas empresas dos mais diversos segmentos, então ela também está atrelada ao desempenho de outras empresas, né? Aqui, como nós já vimos lá em cima, né, retorno sobre capital
sobre o capital investido, que é o ROIC, né? A gente pode dar uma observada aqui. A gente tem na primeira coluna nós temos o quarto TRI de 2020, na segunda coluna nós temos o terceiro TRI de 2020, aqui nós temos o quarto TRI de 2019 e ele apresenta para a gente aqui em duas colunas, né? Ele apresenta a diferença entre quarto trimestre e terceiro trimestre, e aqui nós temos uma diferença entre quarto trimestre de 2020 contra quarto TRI de 2019. E aqui ele apresenta para a gente, né, por fim, os 12 últimos meses, né, os 12 meses de 2020, perdão, e os 12 meses de 2019, e aqui ele apresenta a diferença percentual, se houve uma diferença positiva ou negativa. Então vamos dar uma olhada na primeira linha aqui que é importante para a gente, né? Então, como eu já tinha dito para vocês, aqui a gente tem 2020 e 2019, e aqui a gente tem trimestre contra trimestre. Então, falando sobre o retorno sobre capital investido, que nós já vimos, que é a sigla do ROIC, né? 25% no quarto TRI de 2019 contra 20%, como a gente já viu, no quarto TRI de 2019. Isso dá uma diferença percentual de 5,3%. Passando ano contra ano, 25,5% em 2020 contra 20,2% em 2019. Novamente, né, aqui, quando chega no final do ano, é consolidado o ROIC do ano, então fica a mesma coisa, né? Então, uma diferença de 5,3% trimestre contra trimestre e ano contra ano. Receita operacional líquida, né? E aqui é importante a gente lembrar que a VEG ela tem receita no mercado interno e no mercado externo, e depois é apresentado um slide bonitinho para a gente como é que essa receita é composta. Aqui é importante a gente observar, e aqui logo abaixo nós temos mercado externo em dólar, né? A empresa produz os seus produtos tanto no Brasil quanto externamente, e ela apresenta também a sua receita, né? A sua parte dolarizada do mercado externo em dólar, que não é a nossa moeda. Então a receita operacional líquida total aqui, né, no quarto TRI de 2020 foi de 4 bi contra 4 bi 889 milhões, como nós vimos lá em cima, contra 3 bi 778 milhões no quarto TRI de 2019. Isso nos dá uma diferença positiva de 29,4%, né? A empresa conseguiu aumentar em quase 30% a sua receita operacional líquida no comparativo trimestre contra trimestre. Aqui eu, de certa forma, eu vou ignorar o terceiro trimestre, porque aqui a gente pode olhar, né, é importante que a gente veja a linha, né, como é que a empresa se comporta trimestre contra trimestre, inclusive dentro do mesmo ano, mas eu vou ficar aqui trimestre contra trimestre, no caso de pegar 2020 contra 2019. E ano contra ano, que é importante também, né? Então, olhando aqui a receita operacional líquida em 2020 foi de 17 bilhões 469 milhões contra 13 bi 347 milhões 2019. Então, ano contra ano, nós temos uma diferença de 30%, né? A empresa conseguiu aumentar ano contra ano 30% a sua receita operacional líquida, e no trimestre contra trimestre, um aumento de 29,4%, que a gente já falou sobre isso. Agora vamos olhar como é que essa receita é composta, né? Nós temos mercado interno, então vamos olhar para isso. Quarto TRI de 2020, a empresa receitou, né, teve uma receita operacional líquida no mercado interno de 2 bi 247 milhões contra 1 bi 643 milhões no quarto TRI de 2019. Isso nos dá uma diferença percentual de 36,8%, e se a gente for fazer um comparativo, né, de quanto foi vendido no mercado interno em 2020, nós temos 7 bi no mercado interno contra 5 bi, né, 7 bi 2020, 7 bi 629 milhões contra 5 bi 563 milhões em 2019. Isso dá pra gente um aumento percentual ano contra ano de 37%, e isso é muito bom pra gente, né? Ok, agora vamos dar uma olhada no mercado externo aqui, né? Mercado externo, desse total da receita operacional líquida que nós temos aqui em cima, 2 bi 642 foi no mercado externo no quarto TRI de 2019, enquanto no quarto TRI de 2020, quarto TRI de 2019, 2 bi 135. Isso nos dá uma diferença percentual, né, positiva de 23,7% de aumento. Enquanto, né, a gente olha a receita gerada num cenário do mercado externo ano contra ano. 9 bi 839 milhões 2020, 7 bi 700, deixa eu arrumar isso daqui, 7 bi 784
2019. Aqui a gente já percebe uma coisa bastante importante. No ano de 2020, a empresa teve uma receita de mercado externo, receita operacional líquida externa maior do que o cenário externo teve uma receita maior do que o cenário interno. E 2019 também da mesma forma, né? A gente consegue ver aqui só olhando do resultado total, a gente percebe que tem 9 aqui 2020 e a gente tem só 7 aqui 2020 também, né? De cenário interno e externo. Então a gente já tem uma noção. E aí, se a gente olhar aqui o aumento de receita operacional líquida no cenário externo, 26%. Então isso é muito bom, né? Então aqui ele traz para a gente, né, esse valor que é trazido aqui de receita operacional líquido nessa linha específico, né, apontando para vocês, isso é em real, e aqui a empresa traz para a gente em dólar, né, que daí eu vou só destacar para vocês aqui, 490 milhões de dólares em quarto tri de 2020 contra 518 milhões quarto tri de 2019, um aumento negativo, na verdade aqui negativo em menos 5,5%, né? Isso daqui provável, e aqui nós temos aqui um número negativo, embora nós exatamente isso, né? Eu estava olhando aqui, desculpa, estava fazendo confusão. Agora ano contra ano nós temos 1 bi 903 milhões e aqui falando em dólar 2020 contra 1 bi 969 milhões em 2019, uma queda de 3,3 pontos percentuais. Então todas as linhas da receita, né? Aqui nós só tivemos queda quando nós fizemos aqui a conversão para dólar. Isso não me assusta, a empresa trouxe ano contra ano, conseguiu trazer 30% de aumento de receita líquida, então esse 3,3 aqui não faz a menor diferença, né? É maravilhoso pra gente. E aí, como nós adoramos olhar e a empresa parece que só surpreende, ela nunca traz uma notícia ruim, o lucro líquido da empresa, né? Então, quarto tri de 2020 a empresa teve 742 milhões de lucro líquido e contra o quarto tri de 2019, 500 milhões. Um aumento de 48%, né, do lucro líquido, né, se a gente comparar o quarto tri de 2019 contra o quarto tri de 2020. No ano contra ano, vamos dar uma olhadinha, nós temos aqui, né, na linha 2020, 2 bi 340 milhões de lucro líquido contra 1 bi 614 milhões em 2019. Isso dá pra gente um aumento de 45% no lucro líquido, né? Isso é maravilhoso. Olhando aqui na margem líquida, né? E para quem não se lembra, margem líquida aqui, deixa eu colocar a setinha para vocês. Margem líquida nada mais é quando eu pego a receita líquida e divido pela receita líquida, né? Eu pego aqui mostrando para vocês, eu pego este valor e divido por esse valor e coloco isso em percentual, né? Então ela vai me dizer aqui, a margem líquida ela vai me dizer o quanto sobrou de lucro da empresa que a WEG pode distribuir para os acionistas, ou pode reinvestir em capex, ou aquilo que ela queira fazer. Mostra para mim o quanto sobrou em porcentagem da receita líquida. Então vamos dar uma olhada aqui na margem líquida da empresa. 15% de margem líquida no quarto tri de 2020 contra 13,2% de margem líquida no quarto tri de 2019. Portanto, um aumento de 2 pontos percentuais, né, aqui, que nós tivemos. Isso é maravilhoso, né, mostra que a empresa está conseguindo ser mais eficiente e trazer mais lucro para os seus acionistas. E no comparativo ano contra ano, 2020 13,4% de margem líquida contra 12,1% de margem líquida em 2019. Um aumento de 1,3 pontos percentuais. Então a empresa conseguiu ter um aumento de margem líquida tanto no TRI quanto ano contra ano. Aqui olhando o EBITDA, como nós já olhamos lá em cima, né, que é o lucro operacional da empresa, o EBITDA da empresa em 2020, quarto TRI de 2020, foi de 981 milhões de reais contra 666 milhões no quarto TRI de 2019. Um aumento de EBITDA aqui, né, de lucro operacional de 47,2%. Maravilhoso também, né, da mesma forma. Ano contra ano, nós temos um EBITDA de 3 bilhões 267 milhões em 2020 contra 2 bilhões 244 milhões em 2019. Um aumento maravilhoso de 45,6%. E aí nós já olhamos lá em cima, não custa a gente dar uma olhada de novo, porque é maravilhoso, a WEG consegue ser maravilhosa em quase todos os cenários, ou todos os cenários. Margem EBITDA, quando eu pego aqui, né, novamente lembrando para vocês,
o que é a margem EBITDA? É quando eu pego o EBITDA e divido ele pela receita líquida, né? Se eu pegar o EBITDA e dividir pela receita operacional líquida, eu vou chegar em percentuais, né? Transformando em percentual, eu vou chegar aqui em 20%. Então, quarto TRI de 2020, margem EBITDA de 20% contra 17,6% no quarto TRI de 2019. Portanto, um aumento de 2,5 pontos percentuais, né? Então a empresa conseguiu ser mais eficiente na sua operação, gerando um lucro operacional ainda maior no comparativo trimestre contra trimestre. Ano contra ano, 2020, margem EBITDA de 18,7% contra 16,8%. Um aumento aí de 1,9 pontos percentuais na margem EBITDA ano contra ano. Maravilhoso da mesma forma, né? E o lucro por ação, né, quando eu pego o lucro líquido aqui, o LPA, eu pego o lucro líquido, que ia explicando para vocês, né, eu pego esse lucro líquido aqui e eu divido, né, pelo número de ações. E isso vai chegar quanto cada ação recebeu, né, ou seja, quanto cada ação recebe do lucro líquido, que é o famoso LPA que a gente utiliza lá no indicador fundamentalista, né, do PL, né. Então, lucro por ação no quarto TRI de 2020 de 35 centavos contra 23 centavos no quarto TRI de 2019, um aumento de 48%, né, de aumento de LPA. Ano contra ano, a VEG conseguiu gerar para os seus acionistas, né, para quem detém ações da empresa, para cada ação, em 2020, R$ 1,15 contra 76 centavos em 2019. Isso nos dá um aumento, né, positivo de 45%. Então aqui, por incrível que pareça, a gente não conseguiu encontrar ainda nenhum defeito no demonstrativo de resultados da empresa, o que é maravilhoso, e a VEG parece que não conhece problemas na vida, né? Aqui a empresa traz para a gente, né, de uma forma, como a gente tem uma coisa bastante truncada quando a gente olha para uma DRE, que a gente tem um monte de número aqui sendo apontado para vocês, logo abaixo a empresa vai apresentar para a gente isso de um modo em desenho, né, para a gente entender um pouco melhor. Então, olhando para a receita operacional líquida da empresa, né, já foi apresentado para a gente aqui que ela conseguiu aumentar em 29,4%, né, no comparativo trimestre contra trimestre. Então vamos olhar aqui no gráfico de barras aqui o que a gente tem, né? A gente tem aqui primeiro TRI de 2019 contra, e a gente vai passando trimestre a trimestre até chegar no quarto TRI de 2020. O que a gente consegue perceber de um jeito muito, muito fácil, né, visualmente falando, é um aumento gradual de receita operacional líquida, né? Então, aqui a gente pode, né, quem tiver interesse pode pausar e dar uma olhadinha ou abrir mesmo, né, até mesmo abrir a DRE da empresa. Outra coisa bastante importante da gente olhar aqui é que a empresa nos apresenta graficamente aqui também quanto ela tem de receita no mercado interno, quanto ela tem de receita no mercado externo. Então é importante a gente olhar, né, porque às vezes é mais interessante para a VEG vender no mercado externo do que vender no mercado interno, né? Se a gente tem de repente um aumento do dólar em relação ao real, é mais importante a VEG vender no cenário externo, e se for no caso contrário, a gente tem uma queda no dólar e um aumento no real, é mais importante que ela venda no cenário interno, né? Ou seja, aqui no Brasil. Então o que a gente começa a perceber, né? Aqui eu vou dar uma olhada só trimestre contra trimestre, porque tem bastante coisa, né? Aqui a gente tem o azul mais escuro, que é o mercado a receita operacional líquida no mercado interno, e a gente tem no azul mais clarinho no mercado externo. Então, olhando o quarto TRI de 2019, a receita operacional líquida no quarto TRI de 2019, 43% da receita operacional foi no mercado interno e 57% no mercado externo. Portanto, a VEG vendeu mais no mercado externo e menos no mercado interno, né? Quando nós chegamos no quarto TRI de 2020, a gente percebe que houve uma queda, né, bastante sensível, né? A VEG teve 50% da sua receita líquida foi no mercado externo e 46% foi no mercado interno. Então é importante a gente acompanhar esse movimento também, né? Nós estamos em um cenário de dólar forte e real fraco, então é importante que a empresa venda mais no mercado externo e menos no mercado interno, né? Aqui, é claro, fazendo uma análise bastante rasa da situação, mas com um cenário de dólar valorizado e real desvalorizado, é mais importante que ela venda lá fora. Ok, seguindo aqui. Vejamos, aqui a empresa apresenta para a gente algo bastante importante, né? Ela vai pegar toda a receita gerada no mercado externo. Novamente, aqui ela vai apresentar trimestre contra trimestre, e aí ela vai apresentar para a gente uma relação aqui, né? A gente tem aqui
uma relação A e B, né, que seria quarto TRI de 2020 contra terceiro TRI de 2020, e depois nós temos a C, né, que seria em percentuais a diferença entre quarto TRI de 2020 contra quarto TRI de 2019, aqui representando para vocês, beleza? Então ele vai decompor para a gente, a empresa vai decompor aqui para a gente quanto ela vendeu, né, no mercado externo, mas aí ela vai delimitar isso por regiões. E aí nós temos, né, a América do Norte, nós temos a América do Sul e Central, que aí exclui Brasil, né, a América do Sul aqui exclui Brasil, nós temos Europa, nós temos África e nós temos Ásia-Pacífico, né, a região da Ásia e do Pacífico. Então o mercado externo a gente já viu, vamos dar uma olhada dessa receita total, quanto foi para a América do Norte, começando aqui com a América do Norte, né? Quarto TRI de 2020, 215 milhões, né? Aqui ela está apresentando para a gente esse resultado em reais, então não dólar. Aqui na verdade, perdão, é apresentado em dólar, né? Deixa eu só conferir aqui em cima. Deixa eu achar aqui, cadê mercado externo? Exatamente aqui para vocês verem, né? Aqui a empresa está apresentando em dólar, aqui não é em real, né? Se a gente pegar, converter esses 490 mil milhões de dólares, a gente vai chegar aqui, né, em 2.642 milhões de reais. Beleza? Então feito aí esse disclaimer, voltamos aqui para a receita operacional líquida. 215 milhões de dólares no quarto TRI de 2020, contra 225 milhões de dólares no quarto TRI de 2019. E aí a gente já via que aqui ele já apresentou para a gente uma queda de 4,6%. E aqui nessa coluna é importante lembrar para vocês o seguinte, né? Aqui, como ele traz para a gente receita total do mercado externo, ele vai apresentar isso em percentual, né? Ou seja, qual a porcentagem que ele vendeu em cada mercado, né? Na América do Norte, na América do Sul e América Central, na Europa, e assim até chegar ao final. Então a gente percebe que do mercado externo, a América do Norte correspondeu no quarto TRI de 2020 a 43,9%. E aí quando você olha para o quarto TRI de 2019, você percebe que foi menor, né, a venda em percentual para a América do Norte. Então eu não vou me ater muito a isso aqui, mas quem tiver interesse vai dando uma olhadinha, porque isso é muito importante para a gente entender que, a depender do cenário, a WEG pode direcionar, né, a venda dos seus produtos para alguma região. América do Sul e América Central, 57 milhões de dólares aqui que ela apresenta. E aqui, né, eu nem precisava ter olhado lá em cima, né, burro pra cacete. Aqui ele já diz pra gente, né, que a receita é apresentada em dólares, ok? Aqui nós temos Europa, que o cenário seria euro, mas aqui ele já faz pra gente, converte pra gente pra dólar. Então 57 milhões de dólares América do Sul e Central no quarto TRI de 2020 contra 59 milhões no quarto TRI de 2019, uma queda de 3,8% aqui. Aqui olhando para a Europa, 122 milhões de dólares, quarto TRI de 2020 contra 143 milhões, quarto TRI de 2019, portanto, uma queda bastante grande aqui na Europa, né, de 14,7%, né, quando a gente compara trimestre contra trimestre. Então, aquele resultado que a gente viu lá em cima, que a empresa teve, né, uma queda no mercado externo, basicamente veio aqui, né, veio da Europa. África, 42 milhões quarto TRI de 2020 contra 40 milhões quarto TRI de 2019. E aí nós temos um aumento positivo de 6,2%, a empresa aumentou, né, a sua receita operacional líquida na África. E aí se a gente dá uma olhada aqui no Pacífico, 52 milhões de dólares quarto TRI de 2020 contra 49 milhões quarto TRI de 2019. Um aumento de 4,9% pontos percentuais, né, trimestre contra trimestre de receita líquida. Aqui logo abaixo a empresa, né, ela vai dizer pra gente, basicamente ela vai comentar, né, sua venda no cenário externo e vai falar um pouco sobre a relação dólar-real. E ela diz o seguinte, né, a receita do mercado externo em reais foi positivamente impactada pela variação do dólar, né, novamente como eu já tinha falado para vocês, né, a variação do dólar ele impacta diretamente os resultados da WEG. Que passou de R$ 4,12, quarto TRI de 2019, para R$ 5,39 no quarto TRI de 2020, com valorização de 31% sobre o real. Aqui é muito importante, né? A WEG ela consegue ganhar de duas formas, né? Ela ganha porque a receita dela é dolarizada e ela ganha na diferença entre dólar e real, né? Então se o dólar está se depreciando e se o real, perdão, está se depreciando e o dólar está se apreciando, ganhando valor, a WEG também ganha com esse cenário, né?
Deve-se considerar também que os preços de venda praticados nos diferentes mercados são estabelecidos nas diferentes moedas locais, de acordo com as condições competitivas regionais. Nas moedas locais, ponderado pelo peso de cada mercado, a receita líquida do mercado externo apresentou uma queda de 6,9% em relação ao quarto TRI de 2019. Ajuste por aquisições e consolidações, né? Porque a empresa aqui, é importante lembrar que a WEG ela vem em um cenário de compra de pequenas empresas, né, de aquisição de pequenas empresas. Ajustados pelos efeitos da consolidação das aquisições recentes da Jeremia Redutores, PP Multitask, V2 com Mvisia e Birmin D, né, aqui, e a consolidação da TGM, Canis, Turbinen, GmbH, a receita consolidada no trimestre mostraria crescimento de 27% sobre o quarto TRI de 2019. O crescimento do mercado interno seria de 36%, enquanto no mercado externo seria de 21,2%. Então aqui a empresa ela faz questão de lembrar, né, que na medida que ela tem, a empresa WEG como um todo, ela é uma empresa já consolidada, mas toda vez que ela traz uma nova empresa para dentro do seu balanço, em tese ela está aumentando a sua receita, mas essa aquisição, de certa forma, ela tem que ser refletida no resultado. Então a empresa faz questão de certa forma, lembrar que toda vez que ela está adquirindo novas empresas, ela está trazendo maior resultado para dentro da sua empresa. Então é importante que a gente veja como se a gente estivesse limpando o resultado da empresa para a gente ver o que a WEG, sem as novas aquisições, teriam gerado de resultado. Em outubro de 2020, o Grupo WEG passou a consolidar o balanço patrimonial e demonstração de resultados da TGM Canis, Turbinen aqui, face à constituição de um conselho de administração e o direito de decisão sobre as atividades relevantes da empresa. Então, novamente, né, a empresa, já no quarto TRI de 2020, ela já passou a consolidar os resultados da empresa TGM aqui. Aqui é importante a gente olhar que a WEG vai apresentar para a gente a sua receita operacional líquida, né? Aqui eu não vou me ater muito a isso daqui, porque a gente já deu uma olhada, né? No primeiro slide, aqui ela vai apresentar da sua receita operacional líquida quanto foi destinado para cada área, né? E aí nós temos aqui mercado interno e mercado externo, e aqui nós temos os produtos que a empresa vende, né? Equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e appliance, e por fim tintas e vernizes. Então vamos dar uma olhada, deixa eu diminuir aqui. Vamos dar uma olhada aqui em cada linha dessa que nós temos, né? Beleza? E aí a gente percebe que equipamento eletroeletrônicos industriais representou 52% do resultado da empresa, né? E aqui a empresa vai fazer um comentário para a gente sobre a venda desses equipamentos, né? Então 52% da receita operacional da empresa foram equipamentos eletroeletrônicos industriais. Mercado interno, a demanda continua aquecida, confirmando a recuperação da atividade industrial apresentada no último trimestre. Deixa eu molhar a garganta aqui novamente. Destaque nos equipamentos de ciclo curto para os produtos seriados de automação, onde conseguimos ganhar participação de mercado em setores importantes. E motores de baixa tensão, em parte associados com a alta demanda nos setores de construção civil e agroindústria. Nos negócios de equipamentos de ciclo longo, entregas importantes de produtos como papéis, de automação de motores de média tensão contribuíram para o bom desempenho do trimestre. Projetos relevantes foram entregues para os segmentos como papel e celulose, mineração, óleo e gás. Aqui, para a gente não deixar com que o vídeo fique grande demais, eu vou deixar para vocês aqui, né, quem tiver interesse depois pode entrar no site da WEG, né, basta ir lá no Google e colocar WEG RI, que vai aparecer o release de resultados da empresa. Olhando aqui para geração, transmissão e distribuição de energia, né, GTD, 32% da receita operacional líquida veio desse segmento, né? Então, e aí novamente ele apresenta para a gente aqui, né, o que eu já apresentei para vocês lá em cima, de cenário de mercado interno e mercado externo. Aqui eu não vou demorar muito, porque a gente deixaria o vídeo ainda mais longo, beleza? Motores comerciais e appliance, né, representou 10% da receita da empresa, né, da receita operacional líquida da empresa. E aí novamente comentários sobre mercado interno e mercado externo. E por fim nós temos, né, apenas 4,9% da receita operacional líquida da empresa veio de tintas e vernizes. E aí eu não vou me
Perdão, eu não vou me delongar muito aqui, porque nós deixaríamos novamente, né, o vídeo ainda maior. Aqui a gente tem, né, o CPV, o custo dos produtos vendidos, né? Nós temos a receita operacional líquida da empresa e da receita operacional líquida nós temos que deduzir o custo dos produtos vendidos para a gente chegar à margem bruta da empresa, né? A margem bruta nada mais é do que eu pego o resultado bruto da empresa, eu pego a receita bruta da empresa e divido pela a receita. Na verdade eu pego a receita líquida, deixa eu olhar aqui, margem bruta, que é bom a gente não dizer, né, caquinha no vídeo. Margem bruta, deixa eu ver aqui, que aqui nós já temos até. Ok. Cadê a margem bruta? Eu pego o lucro bruto e divido pela receita líquida, perdão. Então fica explicado para eu não dizer bobagem no vídeo. Então margem bruta ela é o resultado do lucro bruto, quando eu pego aqui o lucro bruto da empresa e divido pela receita líquida da empresa. Beleza? Então dado esse aviso aí para vocês. Nós temos a receita, a primeira linha é da receita líquida, né, ou receita operacional líquida, e a gente tem o CPV, e do CPV a gente chega o lucro bruto e a margem bruta também da empresa, né? Então a empresa teve uma receita de 4.889 milhões e o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, foi de 3.293 milhões. Isso dá pra gente uma margem bruta de 32,6%, e aí dando uma olhadinha no quarto TRI de 2019, 3.788 milhões de receita operacional líquida, né, de receita líquida, e o CPV foi 2.633 milhões e a margem bruta foi de 30,3%. Então, quando a gente pega o comparativo trimestre contra trimestre, o que a gente percebe é a empresa conseguiu aumentar a sua margem bruta. Então, ela está conseguindo ser mais eficiente. Isso é importante a gente lembrar, né? Vejamos aqui o que nós temos, a figura, a composição do CPV, ou seja, do custo dos produtos vendidos, o que a empresa gasta, né? A empresa tem aqui do seu CPV custo de pessoal, nós temos depreciação, outros e os materiais que foram utilizados na produção, né, dos motores da WEG. E aí vamos dar uma olhada rapidamente aqui, né? Nós temos a linha mais escura que são os materiais, basicamente, e a gente já espera que seja assim, o custo do CPV naturalmente, a maior linha vai ser os materiais, porque a empresa ela precisa de aço, ela precisa de alumínio, ela precisa de um monte de material para produzir os seus motores. Então, quarto TRI de 2019, o custo de materiais foi 69%, 0,7%, e quarto TRI de 2020, o custo de material foi 69,1%. Então, uma pequena diminuição aqui. Outros aqui, vai entrar todos os custos que não estão associados a nenhuma dessas linhas aqui, né? Não está associado a pessoal, não está associado à depreciação das máquinas que produzem esses motores e também não está associado a materiais, né? Então, 7,4 no terceiro TRI de 2019 contra 8,4 no quarto TRI de 2020. Então, uma queda sensível, um aumento sensível aqui nessa linha outros. Depreciação 3,2% contra 3% no quarto TRI de 2020. Então, uma queda sensível aqui também, uma queda muito pequena aqui também, né? E o restante, né, que é o custo de pessoal, né, o gasto que a WEG tem pagando as pessoas para produzirem os seus motores. 19,7% quarto TRI de 2019 e uma queda, né, 19,5% quarto TRI de 2020. Uma pequena queda também, né? Não tiveram aqui grandes alterações. Vejamos, despesas de vendas gerais e administrativas, o EBITDA e a margem EBITDA a gente já viu. Vejamos aqui o que nós temos, margem EBITDA. Aqui eu estou pulando o que nós já comentamos, né? E aqui é importante lembrar que a empresa vai apresentar para a gente, ela está reapresentando tudo aquilo que ela apresentou na primeira linha, né? Lá no primeiro slide. Fluxo de caixa da empresa, vejamos o que nós temos aqui. Fluxo de caixa da empresa foi de 3 bilhões e 930 milhões no ano de 2020, um aumento de 106%, né, do seu fluxo de caixa, ou seja, que passou pelo caixa da empresa, comparado ao ano anterior. Este crescimento é explicado principalmente pelo crescimento do resultado operacional e menor necessidade de capital de giro no período. Vejamos agora falando um pouquinho de CAPEX, né, que é o quanto a empresa investe para que a sua empresa, para que a WEG continue funcionando, né? Então, o CAPEX é o que ela efetivamente está investindo em maquinário, em produtos para ela continuar, né, sobrevivendo. O nível de investimento de CAPEX em modernização e expansão
da capacidade produtiva apresentou pequeno crescimento em relação a 2019, principalmente em virtude da continuidade dos investimentos nas fábricas Brasil, Estados Unidos, México e China. Entretanto, as movimentações das aplicações financeiras de longo prazo, incluídas neste grupo na demonstração de fluxo contábil, né, a DFC, foram as principais responsáveis pela geração de caixa de 207 milhões nas atividades de investimento. Então a empresa fechou com um fluxo positivo de CAPEX de 207 milhões, né, nas suas atividades de investimento. Na linha atividade de financiamento, né, por um lado a empresa gera resultado, mas por outro lado ela tem que se financiar. Então aqui ela explica pra gente, né, nas atividades de financiamento captamos 211 milhões e realizamos a amortização de 1.674 milhões. Então, para quem está perdido aqui, o que nós temos? A empresa captou 209 milhões via financiamento, via debentures, para poder financiar suas atividades, mas por outro lado ela amortizou, ou seja, ela pagou, né, do que ela já tem de financiamentos, 1.674 milhões, resultando em uma amortização líquida, né, de 1.463 milhões. Então, da dívida total da empresa, ela conseguiu reduzir em 1.463 milhões. A remuneração de capital de terceiros, né, juros sobre os empréstimos, consumiu 11 milhões e a remuneração do capital próprio, que são os dividendos e juros sobre capital próprio, somou 881 milhões de reais. O resultado final foi o consumo de 2.360 milhões nas atividades de financiamento do ano. E aí a empresa vai apresentar isso pra gente, né? Que ela pega o caixa de dezembro de 2019, que foi o quarto TRI de 2019, ela mostra quanto ela teve de lucro operacional em 2020, quanto ela investiu, e aqui os investimentos saem do caixa da empresa, né? Diminui a conta, né, do resultado. Os financiamentos, e isso aumenta, isso diminui também, né? Porque a empresa está pegando financiamento, capital de terceiros, e a variação cambial, se ela é positiva ou negativa, ela vai oscilar para cima e para baixo. E com isso nós chegamos, né, ao fluxo de caixa da empresa no CAI em dezembro de 2020. Como fechou o caixa da VEG em dezembro de 2020. Né? Então a gente tem todas essas coisas aqui que podem impactar no caixa da empresa e aí a gente chega aqui no final. E aí o que a gente consegue perceber facilmente? Que a empresa conseguiu aumentar, né, o seu fluxo de caixa. Beleza? Vejamos o que nós temos aqui mais, o retorno sobre capital investido, o CAPEX. Aqui é importante a gente ver o CAPEX, né, porque como a gente viu, né, o CAPEX é quando a empresa está querendo modernizar de repente as próprias máquinas que ela utiliza para produzir os motores, ou até mesmo expandir a sua atividade produtiva para poder vender mais máquinas, né, e equipamentos. Então aqui o que a gente tem, ela vai mostrar para a gente aqui. Aqui eu vou pegar só o quarto TRI de 2019 contra o quarto TRI de 2020. Então, só lembrando a vocês, eu vou pegar essa linha aqui contra essa linha aqui. E aí vocês podem pausar o vídeo depois e dar uma olhada com mais calma. E novamente, aqui a VEG apresenta para a gente qual o CAPEX que ela teve no Brasil e qual o CAPEX que ela teve no exterior. Como a gente viu lá em cima, a empresa não tem somente não tem as suas fábricas somente no Brasil, né? Ela tem fábricas no México, na China, nos Estados Unidos. Então o CAPEX no Brasil em 2019 foi de 69 milhões, quarto TRI de 2019, e 111 milhões no exterior. Isso dá 180 milhões de CAPEX no quarto TRI de 2019. E agora vamos olhar aqui, né, o quarto TRI de 2020. 80 milhões de CAPEX no Brasil e 78 milhões de CAPEX no exterior. O que a gente já percebe de cara aqui são duas coisas, né? A empresa saiu de 180 milhões aqui de CAPEX no quarto TRI de 2020 para 158 milhões de CAPEX em 2020. Né? 2019, quarto TRI de 2019, 180 milhões, 158 milhões, quarto TRI de 2020. Então a empresa diminuiu, né? E aqui é até justificado essa diminuição justamente pelo cenário da pandemia aí. Beleza, vejamos o que nós temos mais aqui. Aqui é importante, né, que nós temos os financiamentos da empresa. Vamos ver como é que está o tamanho desse vídeo, porque tem muito sardinha preguiçoso que odeia ficar vendo vídeo muito grande. Mas isso é um problema de quem é sardinha. Beleza, aqui a gente vê, né, a disponibilidades e financiamentos. Né, o que a VEG efetivamente tem de dinheiro e também os seus financiamentos. E aí a empresa vai apresentar para a gente
disponibilidades e aplicações, né, ou seja, o caixa da empresa mais as suas aplicações financeiras que ela pode sacar caso tenha algum problema de curto prazo para pagar alguma dívida. Ela vai apresentar para a gente os financiamentos, no final ela apresenta o caixa líquido dela, ou seja, se a gente tirar, né, as dívidas, se a gente pegar a disponibilidade menos financiamentos, né, ou seja, o que a empresa tem de aplicações menos caixas, a gente vai chegar à dívida líquida da empresa. Então vamos dar uma olhada aqui, né, disponibilidades e aplicações da empresa, né, e ela vai apresentar curto prazo, que seria o ativo circulante, longo prazo, que seria o ativo não circulante da empresa, né, ou seja, caixa e aplicações financeiras que a empresa pode acessar. Beleza, quarto TRI de 2020, ou seja, como fechou o ano de 2020, né, a empresa fechou com disponibilidades e aplicações de 5 bilhões, sendo que desses 5 bilhões, 4 bilhões e 691 milhões de reais eram de curto prazo, que a empresa consegue acessar em até 12 meses, e 318 milhões é longo prazo. Então a empresa ela tem um caixa gigantesco, né, em que ela pode acessar no curtíssimo prazo. E se a gente olhar para o cenário de 2019, a empresa tinha 3 bilhões 581 milhões no final de dezembro de 2019, dado que desses valor total, 3 bilhões 414 milhões eram de curto prazo e 169 milhões eram de longo prazo. Então a VEG tem uma estrutura de caixa em que ela privilegia ter um caixa muito grande para que, se houver alguma eventualidade, a empresa ela vai utilizar parte desse caixa para pagar suas dívidas. Ok, aqui a gente tem, né, a linha do balanço da empresa de curto prazo e longo prazo, e a gente chega nos financiamentos, né, que são os financiamentos que a empresa efetivamente faz, capta dívida de terceiros para financiar suas atividades. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Em 2020, né, fechou 2020 de financiamentos 1 bilhão 707 milhões, e desses financiamentos de curto prazo nós tínhamos 656 milhões, e aí a empresa apresenta esse curto prazo, esses financiamentos de curto prazo de duas formas, em reais e em outras moedas, né? Então o que a gente vê de cara aqui, a empresa tem 12 milhões de caixa, 12 milhões de financiamento de curto prazo em reais e 649 milhões, né, em outras moedas. Então a gente já percebe que do valor total apresentado aqui de 1 bi 700 milhões, a gente tem a maior parte está atrelado a moedas em outras moedas, né? Seja o dólar, seja o euro ou o que for. E quando nós olhamos para 2019, a empresa tinha 2 bi 305 milhões de financiamento, né? Aquelas financiamento que ela fez para captou financiamento para sua atividade. Ela tinha 950 milhões de curto prazo, dado que desses 950 milhões, da mesma forma, ela tinha 87 milhões curto prazo e 862 milhões longo prazo. Ou seja, a empresa ela tem na sua estrutura, ela procura ter dívidas atreladas no curto prazo, a maior parte em outras moedas, e uma dívida menor em curto prazo, né? Então, e a empresa, é bom lembrar que ela tem um caixa gigantesco, né? E aí, se a gente for olhar aqui, ela apresenta para a gente também outra coisa bastante importante, né? Ela apresenta em percentual o que ela tem em curto prazo e o que ela tem em longo prazo. E aqui a gente percebe outra coisa bastante importante também, que nós já percebemos, né? A VEG privilegia, né, que nesse caso ela está privilegiando uma dívida de longo prazo, para que ela não tenha nenhum susto no curto prazo. Então ela aumenta a sua dívida, né, alonga a sua dívida, para que ela tenha no curto prazo, ela possa respirar com tranquilidade. A gente já viu o financiamento de longo prazo, vamos dar uma olhada no financiamento. Nós já vimos os financiamentos de curto prazo, perdão. Agora a gente olha para o financiamento de longo prazo da empresa, né? Então, longo prazo, a empresa tinha em dezembro de 2020 1 bi e 50 milhões, em reais ela tinha 48 milhões e em outras moedas 1 bilhão e 2 milhões de reais. Novamente, a empresa privilegia, né, captar dívidas em outras moedas. Aqui não tem certo e errado, aqui é apenas uma necessidade da empresa VEG, né, de captar financiamento, e ela escolhe onde captar esses financiamentos justamente porque ela tem empresas também, tem fábricas fora do Brasil. Então, dezembro de 2019, ela tinha 1 bi 355 milhões de financiamentos de longo prazo, ou seja, dívidas que vão vencer além de 12 meses, para além de 12 meses, né, que a empresa tem que pagar essas dívidas. 1 bi 355 milhões, ela fechou em dezembro de 2019, dado que desse resultado total, 107 milhões era curto prazo, era em reais, perdão, e 1 bi 247 milhões eram de longo prazo, ok?
E aqui embaixo ela apresenta pra gente, né? Se a gente pega, ela apresenta o caixa líquido. E o caixa líquido, como eu mostrei para vocês, né? Ela tá pegando a disponibilidade, ela tá pegando os financiamentos menos o caixa e as disponibilidades que ela tem e tá apresentando o caixa líquido da empresa, né? Se a empresa tivesse que pagar todos os seus financiamentos, quanto sobraria para a empresa? E aí o que sobraria para a empresa é o caixa líquido, né? Então, financiamento menos caixa. E aí a gente percebe que a empresa, ela termina sempre, né? A VEG, a empresa, por ser muito conservadora no seu caixa, ela termina sempre com um caixa líquido positivo. Ou seja, a empresa, se ela fosse pagar hoje todas as suas dívidas, ela conseguiria pagar com tranquilidade. Vejamos, aqui também interessa bastante, né? A sardinhada que adora o tal do dividendo. Eu também gosto, mas eu estou preocupado não somente com dividendos e juros sobre capital próprio. Então aqui ela vai mostrar pra gente, né, o que ela pagou de juros sobre capital próprio. E aí aqui nós temos, né, juros sobre capital próprio, a empresa, juros sobre capital próprio, a deliberação, né, do juros sobre capital próprio que a empresa fez. Então aqui a gente já pode dar uma olhadinha, né, que é só a nível de curiosidade, quanto a empresa tem. Lembrando que aqui ela apresenta juros sobre capital próprio bruto, né, então aqui nós temos que deduzir sobre o JCP a gente tem que deduzir aqui os 15%, né? Lembrando aqui, para eu não fazer besteira, JCP, né, que é juros sobre capital próprio, impostos, são 15%. Né? Deixa eu ver aqui novamente. Juros sobre capital próprio, isso, exatamente, já dei uma olhada aqui. Então a gente tem que lembrar aqui que esse resultado de juros sobre capital próprio que a VEG pagou ou pagará para os acionistas, eles são brutos, né? Então a gente tem que tirar 15%. Então aqui nós temos juros sobre capital próprio que foi deliberado em 17/3/2020 de 0,3 centavos por ação. E aí nós temos 26/6 aqui, né, para não fazer confusão, vou botando as setas aqui. 23/6/2020, a empresa também deliberou pagar juros sobre capital próprio por ação de 3 centavos. 21/7/2020, a empresa deliberou pagar dividendos de 12 centavos. Aqui a gente sabe que já é isento de imposto de renda, né, os dividendos, por enquanto. Em 22/9 de setembro de 2020, a empresa deliberou JCP, juros sobre capital próprio, de 3 centavos novamente. Em 15/12 de 2020, novamente JCP no valor de 3 centavos também, né? Aqui eu estou fazendo um arredondando aqui esses centavinhos por ação. E aí em 23/2, né, 23 de fevereiro, né, que foi ontem, a empresa deliberou pagar dividendos de 34 centavos por ação. E aí se a gente juntar tudo aqui, a gente tem que a empresa pagou, né, nos últimos 12 meses aí, 61 centavos por ação, incluindo juros sobre capital próprio e dividendos. Então, meus amigos, era isso pelo vídeo de hoje. Era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode ir lá no meu Instagram, Investir do Bem, ou através da hashtag IBSA3 e nos encontrar lá no Instagram ou aqui no YouTube também. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida. Lembra de compartilhar esse conteúdo, lembra de deixar o seu like, que isso é muito importante pra gente, e de nos seguir nas redes sociais. Então era isso, forte abraço a todo mundo e até mais.